Evangelho de Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. 3 versículos só. Conta a história fantástica de uma mulher que encontrou em Jesus a solução para a sua vida. Nós sabemos pela medicina, pela ciência, que existem 3 tipos de enfermidade, de doenças. A doença no nosso corpo físico, a doença na nossa alma, que é prejudicial também, muito prejudicial. Nós vivemos na era da depressão, da ansiedade. Pessoas têm tido síndrome de pânico, não conseguem sair de dentro do quarto, medo. E também tem as doenças espirituais. Essas doenças espirituais não tem nenhuma máquina que possa fazer um exame para diagnosticar, porque é uma doença no nosso espírito. Aqui nesse texto, nós vamos ver, em primeiro lugar, a condição desta mulher. Uma mulher, como tantas outras mulheres que viveram na época de Jesus. E esta mulher, ela vai ter um encontro que vai mudar a vida dela. No verso 10 diz: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Sinagoga é a igreja do povo judeu, é o local de reunião das celebrações, dos rituais, das solenidades do povo judeu. E Jesus estava ali num sábado, numa sinagoga, e o que ele está fazendo? Ele está ensinando. Jesus, ele foi chamado de mestre, rabi, mestre, professor. E ele está ali, certamente muitas pessoas, porque onde Jesus ia, muitas pessoas, multidões acompanhavam, mas algo vai chamar a atenção de Jesus. Olha a situação desta mulher. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Você já ouviu alguém falar sobre esta enfermidade causada por um espírito? Certamente esta mulher já devia ter recorrido aos médicos, recorrido aos medicamentos, mas nada a curava. Ela tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Não era uma semana. A gente pega uma gripe, não é? Fica ali debilitado uma semana, a gente já sente o peso da enfermidade. Essa mulher, ela estava há 18 anos acorrentada por um espírito de enfermidade. 18 anos. Andava ela encurvada. Ela tinha um problema, um espírito de enfermidade que não a possibilitava viver ereta. Ela, 18 anos, ela era encurvada. Devia ser horrível você não poder olhar no rosto das pessoas, você não poder olhar para o céu. 18 anos essa mulher está vivendo assim. O espírito de enfermidade, 18 anos, sem de modo algum poder endireitar-se. Não havia o que ela fizesse que a colocasse endireitada. Situação difícil, situação triste. Talvez você esteja pensando assim: mas eu não tenho esse problema. Eu também não tenho, mas nós temos outros problemas.
nós temos outras lutas, outras enfermidades. Talvez possa ser que aquela enfermidade que você tenha, a medicina não consegue resolver o problema. Os remédios, as terapias. Quantas pessoas que estão com espírito de enfermidade por anos, a pessoa não sabe por que eu estou assim, o que aconteceu comigo. Essa mulher tinha razões para reclamar, não é? Ai, está doendo, ai, que coisa, é difícil viver assim. Essa era a situação dessa mulher. Essa mulher, ela exemplifica toda a humanidade, todos nós, com um problema ou com outro. Nós precisamos de encontrar aquilo que essa mulher encontrou. Então, a primeira coisa, nós vimos a situação dessa mulher. Agora nós vamos ver a compaixão de Jesus. O nome Jesus, Jesus, no grego, significa Salvador, Libertador, Curador. E esta foi a missão de Jesus aqui na terra. Ele veio para nos salvar, nos libertar e nos curar. Olha, Jesus está ali, a sinagoga cheia, ele está ensinando, mas de repente, os olhos de Jesus param naquela senhora, que certamente ela poderia falar assim: não, eu tenho essa enfermidade, eu não vou lá no lugar de reunião, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada. Mas não, a gente vê que ela tinha um coração aberto para Deus. Ela não usou a situação de enfermidade dela para deixar de ir até a sinagoga. E Jesus, no verso 12, fala assim: vendo a Jesus. Então, a primeira coisa, a lição que eu tiro aqui: Jesus nos vê. No meio da multidão, Jesus viu aquela pobre, coitada mulher que há 18 anos estava encurvada. Ele vê, mas ele vê, não simplesmente assim, né, por curiosidade. Ah, eu vi o problema ali. Não, ele sente no coração dele compaixão. Ele sente a miséria daquela mulher no próprio coração. Isso se chama misericordioso. Jesus é. Ele vê, e ele não fica só no olhar. Continua, chamou-a. Jesus chama as pessoas. São poucas pessoas que querem ouvi-lo. Ela podia ali no meio da multidão falar: não, eu não quero me expor, eu não quero que falem comigo, eu quero ficar aqui na minha, escondidinho e pronto. Jesus a viu e Jesus a chamou. Talvez Deus marcou esta reunião aqui porque Ele está te chamando. Porque Ele está te chamando pelo teu nome. Porque Ele quer fazer algo na sua vida que ninguém, que nada pode fazer. Jesus viu, Jesus chamou e Jesus disse. A terceira coisa: Jesus vê, Jesus chama e depois Jesus fala. O que Ele falou para ela? Não é? Nós vemos hoje em dia no mundo religioso, muitas pessoas, ao invés de lançar uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção, ficam culpando, né? O que a senhora está desse jeito? A senhora está em pecado? O que a senhora fez de errado? Não, Jesus não fez isso. Olha aqui, Jesus disse: mulher. Essa era uma maneira carinhosa de se chamar a pessoa, de falar com a pessoa, como nós falamos hoje: Senhor, senhora. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus declara a cura
sobre a vida dela. Estás livre da tua enfermidade. Que coisa maravilhosa! Mas quem é esse que pode lançar uma palavra de cura? Ele é Jesus. Ele é parte da Trindade, Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele criou todas as coisas, Ele tem poder sobre tudo. Então, o teu problema pode ser gigante, mas o Deus que nós cremos, Ele é maior. Ele tem poder para fazer aquilo que eu não posso, fazer aquilo que a medicina não pode, fazer aquilo que ninguém pode. Jesus afirmou certa vez: para Deus tudo é possível. Então, se alguma coisa que você tem vivido e você tem falado, não dá certo, eu não consigo, vai ser sempre assim, mude agora a maneira de você falar. Ouça Jesus te chamando, ouça Jesus lançando uma palavra: está curado, está curada. Jesus viu, Jesus chamou e Jesus falou. Mas Jesus vai fazer mais uma coisa. No verso 13 diz: impondo-lhe as mãos. Jesus tocou naquela mulher, Jesus tocou naquela vida. A própria ciência dos nossos dias fala que existe uma transmissão de poder. Quando a gente vai cumprimentar alguém, a gente toca. Quando a gente vai num lugar de tristeza, num funeral, a gente toca a pessoa que está enlutada. Porque há um transmitir de bênção. Jesus tocou aquela mulher. Talvez naquela época, uma mulher trazendo aquela enfermidade pudesse ser até, motivo de afastamento de alguns. Até muitas vezes os próprios familiares se afastam. Mas Jesus não. Jesus viu, Jesus chamou, Jesus falou e Jesus tocou a vida dela. E o que aconteceu? Ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O milagre aconteceu. Jesus impõe as mãos, imediatamente, aquela que estava há 18 anos naquela situação, imediatamente se endireitou. Que coisa linda! Como não crer nesse Jesus? Ele tem aquilo que eu preciso, que você precisa. Ele tocou e ela se endireitou. Então o que nós aprendemos aqui? Essa mudança, essa cura, esse milagre foi instantâneo. Não foi que ela foi embora, depois de um ano, depois disso, aquilo. Não, na hora. Foi curada, foi liberta. E foi totalmente, completamente. Ela não ficou, só um pouquinho. Tá bom assim. Tá bom, já levantei um pouco. Não, totalmente. Deus nos traz aqui nesta reunião para a gente cantar louvores a Ele, para a gente orar, mas para tocar nas nossas vidas, para nos curar, para nos libertar. Segunda-feira eu acordei com uma crise de cólica renal, uma dor aqui, eu nunca tinha tido, é horrível. Eu estou aqui hoje. Por quê? Deus, Ele cura. O que Ele quer encontrar no meu coração, no teu coração? Fé. Que a gente acredite. Tem muitos que falam assim, não acredito nisso aí. Continua encurvado, continua enfermo. Então, Deus nos traz aqui para falar essas coisas, porque Ele nos ama. Então a cura foi instantânea, foi completa e foi visível. Não foi algo que, estava com uma dor aqui dentro, agora não estou mais. A pessoa podia falar, ela está mentindo, né?
Mas ali não, ela endireitou, e ela estava ali na igreja, na sinagoga, certamente ela era conhecida por todos. Já pensou ela passando, ó, lá vai a mulher encurvada. Na família, nós temos aqui uma mulher encurvada. Então é algo visível. E quando Jesus toca, ela instantaneamente se vê curada. Este é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus que nós falamos aqui. E o que mais que ela fez? Ela foi imediatamente curada e dava glória a Deus. Eu pensou a alegria daquela mulher, 18 anos, assim, daqui a pouco, ela começou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou curado. Você acredita nessa história? A vida de Jesus. Ele veio para os doentes. Ele mesmo disse isso. Ele falou, os sãos não precisa de médico. Então se você hoje, nesta tarde, alguma coisa lá no teu coração, lá na sua mente, que você tem pensado assim, não dá certo, eu não consigo, vai ser sempre assim, o resto da minha vida vai ser assim. Ouça essa mensagem com fé no coração, acredite, fale para você mesmo, eu acredito e eu quero receber esse milagre de Deus, de Jesus, na minha vida. Jesus viu, Jesus chamou, Jesus falou e Jesus tocou. Eu quero convidar você agora a dar um passo de fé, convidando Jesus para tocar na sua vida. Qualquer área de enfermidade, no corpo, na alma. Muitas pessoas estão presas à ansiedade, ao medo, o que vai ser de mim amanhã, e fica com aquela preocupação, aquela coisa doida lá dentro. Tem pessoa que dorme um pouquinho e já acorda assustado. Ou então uma doença lá no espírito, um espírito de enfermidade. Quem é o remédio? Quem é o doutor? O doutor tem um nome, Jesus Cristo. O doutor está aqui para tocar a minha vida e a sua vida. Eu quero convidar você a dar um passo de fé, acreditando. Eu vou fazer uma oração, pedindo para que Jesus toque na minha vida. E se você quiser, você ore aí, repetindo essas mesmas palavras, para que Jesus toque a sua vida. Você pode imaginar se aquela mulher, naquela situação, Jesus viesse para tocá-la, ela falasse, não, eu não quero, eu não acredito, e fosse embora daquela mesma maneira, 18 anos, e daí o resto da vida. Por quê? Por não ter acreditado nas palavras de Jesus. Você acredita? Então nós vamos orar. Eu quero convidar você a repetir comigo essa oração, pedindo para que Jesus me toque, Jesus me cure. Você vai pedir para que Jesus te toque e Jesus te